E aí, pessoal, bem-vindos de volta. Então vamos conversar um pouco sobre a comunicação assíncrona na prática. Porque acredito que qualquer linguagem aqui na Lura que tenha algum treinamento, você aprendeu ou a fazer requisições HTTP, ou pelo menos ler um arquivo. E na maioria das linguagens, a forma como você lê o arquivo é a forma como você realiza uma requisição HTTP. Então isso você já sabe implementar a comunicação síncrona. E se por algum motivo na linguagem que você estuda aqui na Lura não teve esse conteúdo específico, é muito fácil encontrar 3 linhazinhas de código, dependendo da linguagem, uma linha de código, para fazer uma requisição HTTP. Então a comunicação síncrona é algo muito simples da gente aprender. Mas a comunicação assíncrona pode exigir um pouco mais de esforço. Então vamos dar uma olhada em como a gente implementou aqui, beleza? O que a gente tem? Deixa eu pegar desde o início. Deixa eu ver se eu estou com o meu projeto rodando. Docker Compose PS. Vamos ver? Não estou com o meu projeto rodando. Então, se eu tentar rodar aqui o meu localhost, a menos que eu esteja com ele rodando em alguma outra pasta, né? Não tem nada de pé. Mas beleza. Deixa eu colocar ele para subir, se ele não tiver nenhuma outra porta atrapalhando. E vamos olhar como funciona a comunicação acompanhando aqui no console. Beleza, ele vai subir, vai levar um tempinho. Mas enquanto isso, vamos dando uma olhada no código. Como que é o nosso processo? Aquela primeira tela, eu preencho os dados pessoais. O meu front-end vai fazer uma requisição aqui para o meu microserviço de marketing. E isso vai chegar aqui na UI, tem o nosso roteador. Qual é a rota? Vai ser essa rota aqui de adicionar leads, de gerar um lead. Pronto. Quando eu gero um lead, o que eu estou fazendo? Eita, fiz besteira aqui. Vamos lá. Estou executando isso, o que ele faz? Ele cria um lead a partir dos dados que recebeu. Nesse lead, ele adiciona no repositório. Só, é isso que ele faz, gerou um lead. A próxima etapa é o que? A parte de pagamento. A gente digita os detalhes de pagamento. Então, o que a gente faz? Manda uma requisição aqui para o financeiro. Então, a gente recebe essa requisição aqui na aplicação em processar pagamento. Esse processamento de pagamento... Não, aqui em matricular cliente, perdão. Essa matrícula de cliente faz o quê? Ela agenda uma tarefa e esse agendamento de tarefa acontece, como eu já falei, por baixo dos panos. Então, essa resposta já volta direto para o cliente. Ele disse, olha só, agendei, seu pedido está sendo processado. Quando o pedido for processado, que é aqui pelo Process Payment, o que acontece? Fez aquele processamento, adicionou no banco de dados, ele envia uma mensagem para a nossa fila de mensagem. É isso que ele faz. Então, ele está enviando essa mensagem aqui. A gente está fazendo um encode de um JSON, informando que, olha só, a fila, a gente está mandando essa mensagem para a fila Client Enrolled, ou seja, cliente matriculado. Foi isso. E os dados que a gente está enviando são de CPF, nome e e-mail. E quem precisar desses detalhes vai ter acesso a eles, beleza? E quem vai precisar desses detalhes? Vamos voltar lá para o nosso serviço de marketing e vamos ver aqui na nossa UI esse consumer. O que ele está fazendo? Ele está se conectando lá com o nosso RabbitMQ e a partir de um canal de comunicação, ele está verificando se uma exchange existe. O que é uma exchange? É um lugar que recebe mensagens no RabbitMQ. A partir do momento que ele verificou que essa exchange existe, ele está verificando se uma fila existe, uma fila específica de conversão de leads, que é uma fila específica desse microserviço de marketing. Se ela não existir, aqui nesse momento ela vai ser criada. E aí o que ele faz? Ele faz um bind, ele une essa fila que ele acabou de criar com a exchange que foi utilizada para enviar a mensagem lá pelo nosso microserviço de financeiro. Então aqui a gente mandou a mensagem para o Client Enrolled e aqui esse serviço está vendo esse Client Enrolled e mandando para essa fila de Lead Conversion. Pronto. Agora ele vai consumir as mensagens que chegarem nessa fila. Então isso aqui é basicamente uma configuração do RabbitMQ. Isso é executado uma vez. Quando eu rodo esse consumer de novo, isso aqui não vai fazer nada, porque já está tudo configurado no RabbitMQ. Ele basicamente vai passando por isso sem fazer nada. E a partir desse momento, com tudo configurado, ele vai consumir essa fila. Então ele vai ficar ouvindo, vai ficar esperando para receber mensagens. Quando uma mensagem é recebida, ele faz o parse daquele JSON, porque lembra que a gente mandou como JSON? Pegou esse parse, aí ele está executando a aplicação de converter esse lead. Por isso que a gente tem aquele fenômeno de conversão de lead acontecendo lá. Deixa eu ver se o nosso serviço está de pé. Eu acredito que esteja, tá sim. Então vamos lá. Vamos abrir a nossa aplicação de novo. E deixa eu acessar aqui o localhost
Lá no nosso microserviço, de marketing, nós não temos nenhum lead agora, nós acabamos de subir essa aplicação. Então eu vou acessar ela do zero, de novo, utilizar aqueles mesmos dados, com o meu e-mail, e um lead foi criado, certo? Tem aqui um lead criado e o lead status é 0, significa que ele é um interessado, ele ainda não foi convertido, ele não é um cliente. Vou digitar aqui meu nome, vou digitar algum cartão, e perfeito. Quando eu enviar esses dados, enviei, recebi a resposta automaticamente, atualizo, o meu lead continua como 0. Ele ainda não foi convertido, ele ainda não é um cliente. Só que depois de um tempinho, a gente vai receber a mensagem aqui de que o processamento está sendo feito e o e-mail foi enviado. Se o e-mail foi enviado, porque o processamento já foi feito, o meu microserviço de pagamento de acadêmico já consumiu essa fila e o meu microserviço de marketing também já consumiu essa fila. Então a gente consegue, se atualizar aqui, ver que o status do lead mudou. E é exatamente o que esse código de converter lead faz. Se eu dou uma olhada aqui, eu pego esse lead a partir do e-mail que a gente recuperou lá da fila. Se esse lead existir, eu converto ele e salvo no meu repositório. Simples assim. Então repara como é simples a aplicação disso tudo. Só que eu falei que o nosso consumer acadêmico também faz um processo, né? Então vamos dar uma olhada como que é toda essa implementação aqui em outra linguagem. Então deixa eu fechar isso daqui tudo e vamos lá no meu consumer acadêmico. Nessa filazinha, nesse consumer aqui, o que ele está fazendo? Ele está criando uma conexão com um banco de dados utilizando uma ferramenta bem underground, uma ferramenta não muito conhecida, porque é uma ferramenta meio mágica. Então ela não tem a melhor performance, mas ela é muito simples de se utilizar. Então ele está se conectando ao banco de dados Postgres, que é o mesmo que a nossa API se conectou aqui. E ele também está se conectando ao RabbitMQ. Com essa conexão ele pode pegar o canal de comunicação. E o que ele faz nesse canal de comunicação? Ele cria uma exchange, que é a mesma exchange que aquele nosso financeiro está mandando a mensagem. O nosso financeiro manda a mensagem para o client enrolled, a gente está garantindo que ela existe aqui. Ela existindo, a gente vai criar uma fila, que é Student Enrollment, ou seja, matrícula de aluno. Então repara que a gente está criando uma nova fila específico para esse serviço, igual a gente fez no marketing. No marketing a gente tinha uma fila específica para conversão de lead, aqui no acadêmico a gente tem uma fila específica para matrícula de aluno. E a gente está fazendo bind, de novo a gente está unindo. Sempre que chegar uma mensagem nessa exchange, manda para essa fila aqui. E isso é o conceito no RabbitMQ de fan-out. Ou seja, uma mensagem chega em uma exchange e essa exchange manda para várias filas. Esse é o conceito de fan-out do RabbitMQ, mas eu não vou entrar em muitos detalhes porque outros serviços de mensageria trabalham de outra forma. Então você pode dar uma olhada no PubSub, no SQS da Amazon, no Kafka, como eles implementam isso. No RabbitMQ é através desse mecanismo de fan-out. Então, depois de ter feito isso, eu vou passar a ouvir essa fila, porque tudo que é enviado para o Client Enrolled chega na nossa fila de Student Enrollment. E aqui, quando eu vou consumir, eu faço aquilo. Faço o parse desse JSON, e aqui eu estou criando um aluno, e isso, por baixo dos panos, já cria uma tabela de aluno para mim, crio com nome, e-mail, e já estou criando uma senha, já criptografada, claro, mas estou criando uma senha nada segura. Então, lembra do primeiro desafio que eu deixei para vocês? É aqui que ele vai ser implementado. Ao invés de criar uma senha, eu vou criar um token de primeiro acesso. Depois eu posso invalidar esse token, etc. Beleza? E aí, armazenei esse aluno no banco de dados. Aluno armazenado, eu posso enviar o e-mail para ele. E aí esse e-mail está sendo enviado com aquela mensagenzinha bonitinha. Com isso tudo sendo feito, o que acontece? Esse aluno tem um e-mail e senha para se logar na nossa API acadêmica. Então, como que isso está sendo feito? Está sendo feito aqui na aplicação, em Providers. Eu garanto que esse aluno existe. Então, eu estou pegando os detalhes que são enviados pela API, claro, pelo front-end, claro, esse front-end manda os detalhes, e eu tento encontrar esse aluno. Só que como que eu faço isso? Aqui no nosso login, o que acontece? Quando eu recebo o e-mail e senha, eu verifico se o aluno existe. Se o aluno existir, eu garanto que a senha está certa. Se a senha está certa, eu utilizo todo aquilo de autenticação que a gente já estudou em outros treinamentos. No meu caso, eu estou utilizando o JWT. Então eu falei pra caramba, mostrei muito código, espero não ter te confundido mais do que esclarecido as coisas, mas basicamente esse é todo o fluxo dessa aplicação. E repara que a gente só utilizou comunicação assíncrona. Então por isso que eu perdi um tempinho explicando como o RabbitMQ funciona, porque é ele que a gente está utilizando aqui. Então essas implementações
podem mudar de um serviço de mensageria para outro, de um serviço de fila para outro. Mas assim foi como a gente implementou e a gente viu aqui o conceito de fan-out. Eu vou deixar um para saber mais aqui com um link explicando como funciona esse detalhe de fan-out, mas basicamente, chegou numa exchange, várias filas podem pegar essa mensagem. Então, no nosso caso, tanto o microserviço de marketing quanto o microserviço acadêmico pegaram essa mensagem que o microserviço financeiro enviou. Então, parece bastante complexo, mas no final das contas tudo está funcionando. Então, agora que eu já falei bastante sobre código, sobre build, sobre infraestrutura, vamos bater um papo bem rápido sobre o front-end, que ele não é parte de um microserviço, mas é parte da aplicação. Então, vamos falar sobre o front-end no próximo capítulo.